Boa noite, Marília. Boa noite, toda a região. Vamos com os principais destaques, as principais informações do seu Marília Agora, que já está no ar na sua TV Sol, confirmando que hoje vivemos a quarta-feira, hoje dia 15 de março de 2017. A partir de agora, você confere as principais informações que foram destaque na cidade, no Brasil e no mundo. E vamos às principais informações de hoje, trazendo aqui o destaque da dupla presa tentando roubar a Codemar. Mais um furto tentado realizado nesta madrugada, onde duas pessoas presas ali na Codemar, onde também já tinham separado baterias e combustível para serem levados. E aonde falta razão, sobra acusação. E mais uma vez, para colocar aqui o jogo às claras, o secretário municipal Levi, que é o secretário municipal da Fazenda, veio a público e declarou e se posicionou de uma série de acusações. Falou sobre pagamentos de fora de ordem cronológica, falou também sobre aqui o andamento das audiências públicas, a transparência do governo. Trouxe a par muita situação que precisava ser esclarecida e o Levi participa junto com a gente hoje. Fala, Levi! Após sofrer calúnias e questionamentos, o secretário da Fazenda, Levi Gomes, respondeu às acusações sobre o porquê teria realizado pagamentos fora da ordem cronológica. Levi esclareceu que os pagamentos realizados foram dívidas milionárias deixadas pela administração passada e que deveriam ter os pagamentos efetuados. Justiça Eleitoral realiza cadastramento biométrico aqui em Marília e região. A Justiça Eleitoral de Marília já começou o cadastramento biométrico dos eleitores do município. Quem mora em Ocauçu, Oriente e Veracruz é obrigado a fazer o alistamento até o dia 27 de março de 2018. E o presidente do Siscom, o Márcio Shimomoto, realiza em Marília aqui um encontro e fala da importância da reforma tributária no Brasil. O presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis no estado de São Paulo, Márcio Massal Shimomoto, esteve em Marília nesta quarta-feira para uma série de eventos. E a Prefeitura começa a realizar trabalho de capinação e limpeza na cidade. A pedido do prefeito Daniel Alonso e seguindo o cronograma da Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública, os servidores municipais continuam com as ações de capinação, roçagem e remoção de entulhos em diversos pontos da cidade de Marília. E lógico, o trabalho que já é realizado vai ser cada vez mais intensificado. A Secretaria da Juventude e Cidadania promove oficina para portadores de síndrome de Down aqui da cidade. Veja. A Secretaria da Juventude e Cidadania promove neste sábado, dia 18, na Escola Realize, a oficina de arte para os Down. A oficina vai ser ministrada pela... E a Prefeitura de Marília vai realizar, na verdade, recebeu nessa semana um encontro ali com um deputado federal e deputado estadual que visitou a cidade. Estivemos aqui em Marília conversando com o prefeito, até porque nós estamos visitando a região e a gente tem compromisso aí com vários políticos aqui da região. E Marília vai recepcionar um importante evento de teatro. Pensou todo mundo na praça e com atividades especiais? É o que vai acontecer nesse fim de semana na Praça São Bento. Trata-se do evento Encena Brasil, um dos maiores projetos de artes visuais do Brasil. Acontece no dia 18 e 19, ou seja, no próximo sábado e domingo, 18 e 19 de março, na Praça São Bento, das 16 às 21 horas. A programação é totalmente gratuita, será montado um teatro de containers, com tenda, com cadeira, para pelo menos 400 pessoas em praça pública. E a gente traz informações também hoje da programação do mês das mulheres, Palestra Mulher Além do que se vê. A Secretaria da Juventude e Cidadania realiza nesta sexta-feira, dia 17, a palestra Mulher Além do que se vê. A palestra, em parceria com o Centro de Reabilitação Luci Montoro, vai falar sobre mulheres com deficiência. E vamos mostrar também as irregularidades que foram constatadas no Maracanã. Hoje, com o tempo, vamos mostrar certinho o que aconteceu por lá, veja. Senhores vereadores, senhores servidores desta casa, senhores que nos visitam. Tá aí a informação tão narde, tô trocando a matéria, mas faz parte. TV ao vivo é isso.
E por isso mesmo que a gente está chegando com muita informação. Os principais destaques da cidade, do Brasil e do mundo já está no ar no Marília Agora, aqui na tela da sua TV Sol. Boa noite. Boa noite. E a gente começa falando sobre mais uma tentativa de furto realizada. Aliás, aconteceu um furto na Codemar esta semana. Foram levados ali 12 baterias, né, de caminhões e também de 2 ônibus que estavam por lá. E desta vez, né, tentaram furtar baterias novamente e combustível, né? Já estava tudo separado. Foi na madrugada de hoje, por volta das 13h30 da manhã. Moradores de rua foram presos. Antônio Carlos Rossi, 38 anos, e Aldo Aparecido de Nadai, 47 anos, os dois presos. A Codemar, que fica ali na Castro Alves, teve, então, esse problema nessa madrugada. Furto de 12 baterias aconteceu na última madrugada de sábado, né, para domingo, e nesse final de semana é registrado nessa segunda-feira, e hoje, né, esse problema que foi evitado, né? O vigia estava por lá, o senhor Roberto estava por lá, de repente viu um barulho, ele verificou que esses dois estavam levando esses produtos, levando ali a bateria e também combustível, quando a polícia chegou e conseguiu pegar em flagrante os dois que foram encaminhados ao plantão policial e presos, né, por tentativa de furto, esse flagrante, livrando, né, a prefeitura de mais esse prejuízo. Tivemos um prejuízo de cerca de R$10 mil na última segunda-feira, constatado, e agora, nesta madrugada, essa prisão de 2 indivíduos. Repito o nome aqui, a polícia vai investigar para saber se os dois também tiveram participação naquele outro furto. O Antônio Carlos Mar Rossi, 38 anos, e o Aldo Aparecido de Nadai, 47 anos, os dois presos, Fábio. Tá aí essa situação. Bem, daquelas 3 vertentes da análise que fizemos na última segunda-feira, Laperoto, você não estava aqui, mas segunda-feira, inclusive, a gente fez uma análise sobre tudo isso que acabou acontecendo. E nessa análise que eu acabei fazendo, eu coloquei que esse crime poderia ter 3 vertentes. Ou teria o objetivo criminal aí de ser um crime com o objetivo do furto dos materiais. É o que se consolida até o momento, inclusive com a segunda operação. Agora a polícia vai trabalhar. Só que as outras 2 hipóteses que são aqui, crime com objetivo político para atacar as ações. Só para você ter ideia, a Codemar tampou mais de 26 mil metros quadrados de buraco aqui na cidade só em 2017. Então tem muita gente que está insatisfeito com isso. Muita gente que, inclusive, torcia contra a cidade de Marília para que as coisas não dessem certo aqui. E aí as coisas começaram a mudar de tom. Começaram a dar certo. E aí, como fazer para frustrar os planos daqueles que eram contra a cidade? Como? Esse trabalho. Então, por isso, inclusive. E a segunda hipótese que eu coloquei das 3 hipóteses: furto, crime político, e a terceira, sabotagem. Envolvendo, inclusive, fogo amigo dentro da própria Codemar e de pessoas que teriam interesse na presidência do órgão. Como a gente sabe, inclusive, aquele áudio que vazou contra o presidente René Fadel, hoje inclusive me encontrou, eu falei: Fábio, eu agradeço muito o seu apoio, eu volto a manifestar meu apoio total e restrito ao René, que está fazendo um belo trabalho. Ele pegou um local destruído, só para a prefeitura mais de 8 milhões de dívidas, quer dizer, que o município devia para o órgão, sem contar tudo que compraram ultimamente com a Codemar, que foi massa asfáltica, pedra, cimento, piso, todo o material que precisa para fazer o tapa-buraco, que foi comprado e que não foi pago. Ou seja, além da prefeitura dever para a Codemar, que é uma empresa mista, a prefeitura é sócia, mas a prefeitura não injeta dinheiro público lá. A prefeitura contrata serviço. Ou seja, a Codemar tem que fazer tantos mil metros de massa asfáltica. A Codemar vai lá, faz e aplica. É essa a relação entre a Codemar. Existe uma independência da Codemar. Então, além de pagar os fornecedores e ir pagando o débito, ainda não pagou toda a dívida, tem uma dívida gigantesca que precisa ser organizada. Então, além de começar a pagar essa dívida, o que está sendo feito agora?
está sendo feita a regularização dos serviços. Então a Codemar já está recebendo dinheiro público, já começou para as máquinas na rua e devagar, dentro do passinho de tartaruga. E por que passinho de tartaruga? Porque acabaram. Sim. Acabaram. Quem passou por lá e dirigiu aquele trem de forma insolente, de forma não responsável. E o pior de tudo, tem muita gente que está com a cabeça coçando, porque tem muito podre do grosso que está aparecendo. Muita gente que é metida em política, que está aí, ó, com o rabo, sabe? Ainda bem que eu sou chamado de elefante sem rabo, porque eu adoro não ter rabo com ninguém. Por isso que é importante ter uma vigilância naquele local, né? Você constatar. Mas tem ali. gente que tem o rabo bem amarradinho. E aí, quando isso tudo acontece, o que você tem que fazer lá, Peruta? Você tem que abrir de olho e vigilância. Eu espero que os próprios funcionários de lá, que não são servidores públicos, mas são seletistas, mas são pagos, queira ou não, para a prefeitura. As pessoas que trabalham lá têm que entender que se eles não cuidarem desse patrimônio, inclusive os vigias, servidores, pessoas que trabalham lá, se eles não cuidarem daquilo que é deles, por exemplo, se a Codemar tiver o encerramento das suas atividades, o município não tem a obrigação de manter nenhum daqueles contratados. Vão tudo para o meio da rua, né? Infelizmente. O município não tem. Não tem condição. É diferente do DAIM, por exemplo, que é uma autarquia, que mesmo que tenha sua independência financeira, mas que tem servidores, que tem concurso, que tem tudo. Tanto a Codemar quanto a Endurbe são regimes diferenciados. São funcionários seletistas. Então, apesar de haver o concurso público também, a estabilidade para quem trabalha, por exemplo, o município não tem muita obrigação de abraçar esse povo quando houver uma extinção da empresa aí. Porque ela é uma empresa de caráter misto, né? Então isso tem que ser levado em conta. Então é importante que aqueles que estão lá cuidem. Ah, Fábio, mas daí você está querendo degradar que os servidores que trabalham lá, você quer dizer que eles não cuidam? Não cuidam sim, a gente sabe que cuida. Mas por que o vigia viu hoje e não viu no fim de semana? E se agora, só com 2 baterias, o roubo do diesel pegou, por que não pegou ainda quando teve lá o roubo de 12? 12 baterias, 12. Não me conformo, não entra na minha cabeça até agora esse negócio de terem arrancado de lá 12 baterias. Porque você tem que abrir o caminhão, né, basculando. Não, é o negócio que dá trabalho. É pesado. Põe as imagens aí, mostra aí, Bruna, pra gente as imagens aí da maquinaria ali trabalhando pra gente. Olha lá, o negócio, ainda eles arrancaram as barras ali no chão, já as imagens vai chegar lá no ponto da frente, porque geralmente tem um prisioneiro para deixar essa bateria. Olha lá, ó, tem uma capa, e geralmente essa capa ou é soldada, ou tem prego forte. Olha isso daí, ó, foi quebrado o engate ali onde coloca a bateria. Como que eles iam fazer isso daí, ó? Isso daí foi arrebentado para ser arrancado essa bateria. Como que ia fazer tudo isso sem fazer nenhum barulhinho? Tá. Será que ninguém parou para perceber que tinha um barulho estranho ali? E se a gente perceber nas imagens do começo ali, apesar do pátio ficar no fundo e o vigia ficar na frente, pega bem lá no comecinho das imagens lá, pega lá, o Bruno, isso daí é a região do fundo, ó, que já é pareada a linha do trem, isso daí é onde que invadiram. Pega lá no começo, Bruno, bem no começo do vídeo. Se a gente for ver, lá na entrada, no comecinho isso, aí ó, o pátio tá ali, que tem essa parte, a guarita tá aí ó, não tem nada que tem um vão central. Será que ninguém ouviu nenhum barulhinho? E até agora a Polícia Civil não indicou que o caso que aconteceu na segunda-feira tenha relação com esse que aconteceu na quarta. É porque daí ficou tudo bagunçado, é aquela síndrome do vidro quebrado, que inclusive o Dória fala muito, né? Por isso que você tem que preservar os vidros quebrados, porque geralmente quando todos os vidros estão quebrados, se respeita aquele vidro. Mas se você quebrar um vidro, né? Inclusive daí o que se faz? Quebra-se tudo, porque dá o status de não estar sendo cuidado, estar abandonado. E é isso que as pessoas que trabalham ali dentro da Codemar têm de fazer, porque aquilo não é do prefeito, aquilo não é do René Fadel, aquilo não é de nenhum diretor, inclusive ainda mais se for de gente que está fazendo lobby político para tentar derrubar o diretor. Isso daí não é do cara que está tentando fazer isso daí. Isso daí é da população marinhense. E se não for bem zelada a empresa e não tiver gente tiver que fechar, feche-se. Mas para isso tem que ser bem cuidado. Por isso eu refuto meu apoio público ao René Fadel,
Isso tem que ser bem investigado e em todas as suas vertentes, seja qual for, seja no furto, seja no crime político ou seja no caso de sabotagem. Olha, pena exemplar. Sim. E com investigação de CP na Câmara, com todo mundo junto. Tem que pôr Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, chama lá a NASA, a SWAT, sei lá, o raio que os partos, mas põe todo mundo para descobrir. Tem que se descobrir. Não pode, as coisas não podem continuar como que acontecer. E é o que se espera. Já que a gente está falando de polêmica e a gente está falando de coisas de cuidar, a gente vai trazer o secretário Levi, que está vindo a público a tirar uma série de esclarecimentos. Como que a gente sabe, tem muita gente que torce para o atual governo e a cidade de Marília não dá certo. Dentro desse time, inclusive muita gente que era sustentado com dinheiro público na gestão passada, nós temos alguns radialistas especiais. Nós temos um na 950, que era o extremamente comissionado lá do governo, que hoje berra contra os cargos comissionados, mas até ontem estava lá na teta do governo, estava lá recebendo dinheiro público. Então, José Henrique, quando você questiona aí na 950 a respeito dos cargos de comissão, você era um cargo de comissão. Então, é um desafio que eu faço publicamente. Se foi tão ruim o governo Daniel manter os cargos de apoio público, faça a diferença. Dê o exemplo e devolva todo o dinheiro que você ganhou nos últimos 4 anos na gestão Vinícius Camarinha e fora os outros governos, porque o senhor faz parte do grupo político que estava aí nos últimos 30 anos. Foi assessor de imprensa da Câmara Municipal, foi assessor de imprensa dos governos Camarinha. Então, seu José Henrique, foi também uma época assessor de imprensa até mesmo do próprio governo Bulgarelli. Então, agora falar mal da equipe de trabalho de cargos comissionados do atual governo é fácil, mas o senhor estava lá até ontem. Então, para o senhor questionar um fiozinho de cabelo que seja de qualquer um daqueles que estão lá trabalhando hoje, o senhor deu o exemplo, devolva o dinheiro. Por que você não devolve o dinheiro? Devolve o dinheiro. É muito simples, é só você devolver o dinheiro se você acha uma injustiça, são altos salários, não houve reajuste dos cargos salariais, dos cargos de comissão do governo passado para cá. Se agora é irregular e são altíssimos salários, o senhor se desfrutou e lambuzou-se desses cargos durante muito tempo. Devolve o dinheiro. Por que o senhor não devolve o dinheiro? Então, fora o José Henrique, que fala um monte de besteiraiada, inclusive a gente anda já investigando algumas pessoas, supostas pessoas que estão sendo colocadas aí para, entre aspas, se passar por populares, mas parece que é gente já muito conhecida, que é a voz, a gente está comparando algumas vozes aí, porque parece que é voz de gente já manjada, né? Umas diretoras aí ali do como chama ali, do espaço cultural. Tem o pessoal que tem uma voz bem conhecida ali, que fala naquelas reportagens. Daí passa, dá uns codinome doido da vida. É que nem fake na internet, só que é um fake de voz. Fala que é uma coisa, mas é outra. E para atacar o governo. Fora toda essa coisa doida na 950, até por isso que a Federal vai chegar lá já já, nós temos um outro radialista também. É da família do Zeca Pimenteira lá, Esgoto Filho, e que hoje quis fazer uma pataquada no rádio, colocar o atual governo contra o vereador Nardi e o Nardi contra o governo passado. E o que entrou em xeque? A questão, o que o seu Esgoto Filho lá colocou, né, a ignorância falante de Marília? Ele colocou o quê? Colocou que os cargos... ele colocou que os pagamentos fora de ordem, que era um absurdo, que isso não podia acontecer nunca, que como isso acontecia. Engraçado que ele não falou nada, né? Não falava nada nos últimos anos da gestão do Vinícius, inclusive que a Rádio Jovem Pan recebia vultuosas volumes de recursos, isso daí ninguém falou nada, né? Esqueceu de falar isso daí. Que a Jovem Pan recebia bastante dinheiro do governo passado, que agora não está recebendo, acabou. Mais um veículo de imprensa que, ó, acabou dinheiro público para o povo aí. Acabou, não tem não. Então, fora, esse aqui a gente pode falar porque não vem R$1 para a TV só, então a gente tem liberdade de falar aqui. Então, além de não vir dinheiro público para lá e para lá ia bastante antes, o que acontece? Que às vezes provoca essa saída do pessoal. Ninguém questionava, mas agora deu a matraca de falar e questionar, rapaz. É uma coisa doida. E o Levi vai vir esclarecer isso, esclarecer a transparência, uma série de temas que ele concedeu uma entrevista para o repórter Rafael nessa manhã e vai colocar tudo bem clarinho para a gente esclarecer uma série de coisas no seu Marília agora. Veja.
Após sofrer calúnias e questionamentos, o secretário da Fazenda, Levi Gomes, respondeu às acusações sobre o porquê teria realizado pagamentos fora da ordem cronológica. Levi esclareceu que os pagamentos realizados foram dívidas milionárias deixadas pela administração passada e que deveriam ter os pagamentos efetuados. Segundo o secretário, a maioria destes pagamentos foi a fornecedores de merendas escolares e remédios, e que caso não fossem feitos, as crianças ficariam sem alimento nas escolas e as pessoas ficariam sem remédios nos postos de saúde. Lamentavelmente, algumas pessoas têm se aflorado hoje de guardiões, de arautos dos bons costumes, de guardiões das finanças públicas, e estão me acusando de ter feito pagamentos fora da ordem cronológica, insinuando que é para favorecer alguém, que é para favorecer pessoas, até para vender, criar dificuldades para vender facilidades. Na verdade, essas pessoas estão aqui, quem usa, cuida. Quem falou está acostumado a fazer isso, conviveu com isso o tempo todo. Na verdade, o que nós estamos fazendo alguns pagamentos, sim, fora de ordem cronológica, porque o prefeito anterior, a administração anterior, se é que pode se chamar de administração, não fez a sua obrigação de casa, não fez o pagamento de medicamentos, de merenda, de transporte. E para que a gente não deixe a população sofrer com isso, nós temos que colocar remédio para a população, nós temos que colocar merenda para as crianças. E existem empresas que são essenciais, são fundamentais para que isso não sofra solução de continuidade. E é óbvio que existem algumas empresas na frente deles, mas como nós temos que priorizar esse atendimento, então alguns pagamentos nós temos que fazer fora da ordem cronológica. Levi também questionou o vereador ligado ao ex-prefeito Camarinha de não ter se preocupado com a situação da cidade nos anos anteriores. E esse mesmo vereador que está aí disseminando pela imprensa, ele está há 30 anos fazendo parte do governo e ele acha que até então não se preocupou, está se preocupando agora com pagamento fora de ordem cronológica. Um exemplo simples, do dia 26 ao dia 29, a administração anterior, de dezembro, a administração anterior recebeu quase 11 milhões e não pagou as homologações dos funcionários, não pagou 13º dos funcionários, não pagou as férias dos professores, não pagou medicamento, não pagou merenda, mas pagou sim as empreiteiras. Sem a ordem cronológica disso tudo que eu te disse. E esse vereador fazia parte do governo, aliás, ele faz 30 anos que ele faz parte do governo. E agora vem de forma mansa, aquela fala sedosa, que vem enganando a população há 30 anos. Só que tem um adágio popular, vereador. Ninguém consegue enganar todo mundo por todo o tempo. E a verdade virá à tona. Então o senhor deveria cuidar do que o senhor fez, o que o senhor deixou de fazer nos 30 anos. O IPREM acabado, a dívida quadruplicada. E o senhor não ficou atento a isso. O senhor está todo parecendo como o arauto dos bons costumes, defensor da população. Me perdoe, mas isso no mínimo é ridículo. Tá aí a situação, inclusive, que a gente está acompanhando lá, Peruto. Então, a gente está sendo bem claro. Eu gostei muito da fala do Levi, porque eu acho que, às vezes... daí, muitas vezes, fala, o Fábio Conte gosta de um atrito, é briguento. Não é, porque tem horas que quando você começa a ver má fé, quando você começa a ver a má intenção, quando você consegue ver a manipulação da informação, e isso de forma bem clara, porque o pessoal não faz cerimônia. Por exemplo, ele não faz cerimônia de você pegar. E uma coisa que eu sou bem transparente, que eu penso assim, você ter lado, ou seja, ou ter um posicionamento hoje perante a imprensa, não é algo errado. E, inclusive, não existe nada contra, nem na lei de imprensa, nem na Constituição, não existe nada. Porque a Constituição fala que todos são livres para manifestar o seu pensamento, desde que não haja anonimato, ou que não haja manipulação e não haja fraude naquilo. Então, quando eu venho aqui e faço alguns posicionamentos, eu tenho que ser claro. Eu não posso, por exemplo, chegar numa rádio, como acontece hoje dentro da 950, e falar um monte de notícias de fatos reais que acontecem, e ali, em pequenas pílulas, colocar fatos que não correspondem à verdade para tentar enganar as pessoas. Ou até mesmo que seja um outro ponto de vista da realidade, mas assuma a postura, prefeito, Daniel, nós não gostamos de você mesmo. Só que assuma que a rádio é do deputado, só que assuma que faz isso com intenções políticas.
Não finja levar as notícias. Porque eles interpretam de uma forma, fingem. Porque daí parece que aquilo é uma notícia comum. Só que não é uma notícia comum. Entendeu, Lapiro, como funciona? Sim, Então mascara-se no pacote, na hora que vê, ali dá uma cutucadinha, ali fala um pouquinho mal, e isso vai trazendo um certo desgaste. Muito bem colocado. Então são arautos que está aqui aparecendo. Só que, por exemplo, nos 4 anos da gestão passada, o apresentador da 950 não falava dos problemas do município, dos buracos. E os buracos, José Henrique, cadê os buracos do município que não existiam? O telefone do povo, o WhatsApp do povo, que foi proibido dentro da rádio. Sim. Por que eles não falam disso? Eu acho que a própria população já sabe disso, né, Fábio? Não sei nem a gente falar aqui, ficar falando isso, porque a população já percebeu nesses últimos 4 anos que não houve qualquer credibilidade. Mas tem que dar o nome aos bois, tem que dar os nomes aos bois. Bem claro. E agora o Zeca Pimenteira lá, outro Zeca Pimenteira, eu vou falar, só tem olho gordo, viu? É terrível aqui essa mídia aqui. É o rapaz lá da Jovem Pan, o Fuja da Ignorância, hoje veio falar dessas ordens. Então, por exemplo, vamos falar aí da ordem de pagamento. O que é prioridade? Por que o governo da gestão passada, Vinícius, pagava sempre fora de ordem? Ciclofaixa. A ciclofaixa era algo de extrema importância para o município? Entre servir merenda na rede escolar e pôr as bicicletas para andar, o que você colocaria? Com certeza, merenda, né? Ele pagava também publicidade com faixas, né? Por que não fala das locações de som, das faixas que eram pagas, recursos que iam lá para a empresa, lá, Sotac, lá, que era a que cuidava da mídia? Era esses pagamentos fora de ordem. Agora vai ver o que está sendo pago fora. Está sendo pago o transporte urbano, está sendo pago material para arrumar a cidade, está sendo pago, às vezes, sabe, fora do quê? A merenda. Não pode deixar de pagar. Remédios que tiveram que ser comprados de forma emergencial, porque lá o chefinho deles lá deixou de comprar os remédios em outubro, novembro e dezembro. Pode ir na rede do posto de saúde, vai ver se está faltando remédio. Pode ser que alguns remédios especiais e de alto custo, que são especificidades, faltem, mas os remédios de uso contínuo, que são básicos de atendimento pela população, estão todos já, graças a Deus, regularizados. São poucos os casos de falta de medicamento, isso porque falta alguma compra, uma licitação, mas graças a Deus tudo está se organizando muito bem. Passou-se dificuldades na merenda escolar? Lógico que passou dificuldade. Fábio, conte, mas a saladinha das crianças não tem salada, porque o seu Vinícius Camarinha, mesmo com dinheiro dentro do caixa para pagar a agricultura familiar, não pagou 8 milhões. Os agricultores que trabalham com suas famílias para fazer a produção dos produtos agrícolas não tinham dinheiro. Sem falar no que está sendo averiguado pelo Ministério Público, né, a compra de tablets, né, que foi pago praticamente à vista, ali R$1 milhão. Os tablets foram pagos, e sendo que tinham outras dívidas a serem pagas e não foram feitos os pagamentos. Então isso tudo está sendo averiguado e, claro, o Ministério Público está de olho e vai, claro, fazer o que tem que ser feito, né, o processo na Justiça e responsabilizar as pessoas que estavam aqui com a caneta na mão, né, Fábio? Então, eu acho que quer ser oposição ao governo, vamos usar um pouco mais da criatividade, ou vamos explorar, vamos trabalhar. Eu ia falar que ele tem total respeito com o NARD, mas o NARD chegar hoje e perguntar quem foi que desbancou o IPREM, se for para a gente trabalhar assim, nos últimos 30 anos ele sempre foi vereador, a gente pode colocar que ele pode ser um dos responsáveis. Porque a partir do momento que ele não fez o trabalho dele, que era fiscalizar, ele ignorou a fiscalização, o que ele fez? Ele corroborou com o problema. Quando eu tenho algo que eu tenho que fiscalizar, eu não fiscalizo, eu sou parte do problema, eu sou culpado também. Eu esqueci o nome da palavra agora, tem um termo técnico, não é conivente, mas quando... prevaricou. Prevaricação, a lei trata disso. O agente público tem que fiscalizar, acompanhar a aplicação. Se o IPREM foi dizimado em suas finanças, e durante 30 anos ele era lá vereador e não fiscalizou, vai perguntar agora para o atual governo quem são os responsáveis, querendo que o atual governo, como num passe de mágica, aponte ponto a ponto quem é culpado de tudo? Aliás, teve uma reunião hoje, né, sobre isso, com os vereadores. Fala para a gente lá, Pedro. Essa reunião, os vereadores com o pessoal da prefeitura também, juntamente com responsáveis do IPREM, fizeram essa reunião
para chegar, né, um denominador comum e ver qual que é a situação real hoje do que deve o IPREM, de que forma que pode pagar os pensionistas, e até a discussão sobre aquele projeto que está na Câmara Municipal, até foi feito pedido de vistas pelo vereador José Luiz Queiroz, que é de estabelecer um prazo maior, né, para você conseguir a aposentadoria compulsória de 70 anos para 75 anos. Né? Então vai aumentar, né, essa idade. Então, por isso, houve essa discussão, essa reunião hoje, e logo teremos novidade. Foi uma reunião fechada entre os vereadores e também membros da Prefeitura para definir essa situação. E esse projeto, né, se ele retornará mesmo à votação na próxima sessão ou não, se vai ter uma alteração nesse projeto. Então vamos fazer as coisas, vamos até ser oposição, mas vamos. O atual governo quer construir tudo que é junto, mas eu vou falar para você, toda vez que aqui nesse jornalismo ele tem independência do poder público, aqui ninguém é garoto de recado de ninguém, a gente tem liberdade de falar o que pensa também, como aí os bons fazedores, que eles falam que não tem nada a ver por trás, o ex-deputado, o ex-prefeito, já que eles também têm esse posicionamento, falam isso, que eles não existe nenhum tipo de influência, alguém cochicha aqui a pautinha no ouvido, então já que existe, do mesmo jeito que é aí, é aqui. E aqui a gente tem liberdade de falar. Vocês têm de criar suas críticas, pontos de vista, a gente também tem. Então vamos caminhar junto com o município, vamos deixar de torcer contra as coisas, vamos tentar ajudar a cidade, porque o que eu estou vendo dos senhores aí é muita gente que está querendo gritar agora, só que não gritou no passado. Agora é a hora errada. E até é importante a gente também frisar, né, o que está sendo feito de bom, de interessante nesse atual governo. Não, né? Participa, põe proposta, põe auxílio. Agora, nós temos aí quantos, nem 3 meses de atual gestão. Não, e aí é bombardeio. Bombardeio, nomeação daquele lá. Mas daí quando recebi o dinheiro da prefeitura, aquele valor vultuoso, quase R$130 por inserção que saía na Jovem Pan no governo passado. Aí o rapaz lá, o Santa Fuja da Ignorância, não falava nada. Ficava quietinho. É complicado. E aí, Maganão? E hoje, né? Hoje, na verdade, hoje teve, é claro, a apresentação da campanha Marília contra a Dengue, né? É uma campanha visando aí o combate ao Aedes aegypti. Inclusive, amanhã a gente vai trazer essa reportagem. Isso, vai trazer mais informações no momento contra o Aedes aqui em Marília. E esteve em visita em Brasília, né, o prefeito de Marília, a secretária municipal da Saúde, também o presidente da Câmara Municipal, Wilson Damasceno, juntamente com o José Carlos Pereira, advogado, o vereador Maurício, todos lá em Brasília, para pedir, né, ao Ministério da Saúde melhorias para a saúde aqui em Marília. Né, e foi conquistado. Né? Tivemos lá a conquista, por exemplo, de mais médicos para a cidade. Saíram de 2 médicos no programa Mais Médicos para 10, aumentando em 5 vezes mais do que era da antiga gestão, ou seja, 4 anos. Muito bom. O que não foi feito? Não teve isso, ninguém foi a Brasília, ninguém pediu para Marília. Na gestão passada, os médicos desse programa Médicos Sem Fronteiras foram rejeitados pelo governo passado. Mais médicos, né? Foi rejeitado. Falaram, não precisamos, não precisa. E posto de saúde sem médico, né, precisando de atendimento, população na fila, buscando, não tendo médico. Agora não, foi lá, numa reunião, definiu, vão ter mais 10 médicos para Marília. Então, é isso que tem que ser feito. Né? O número de leitos, inclusive aqui do próprio hospital universitário, que são destinados ao atendimento do SUS, teve um aumento de 100 para 150 leitos. Então, são notícias importantes. É engraçado que isso nenhum deles fala. Ninguém fala, né? Então, por quê? Você tem que falar dessas coisas boas. Vamos auxiliar a cidade, vamos parar, vamos deixar esse discurso aí político da oposição, do quanto pior melhor, que tudo está ruim, que a cidade está acabando, que amanhã vai ser o dia do juízo final. Vamos deixar isso daí para mais próximo da campanha, fica menos feio para quem faz e principalmente para quem se beneficiou tanto de recurso público e das mamatas e das benesses do poder público. Mais de 30 anos é que secou a teta de muita gente. E aí tem muita gente que chora. Pode ter certeza. Não isso que vai trazer de volta as regalias do passado. Garanto isso. Laperuto. Vamos trazer informações agora então sobre a Justiça Eleitoral, que já abriu o cadastramento biométrico. Né? Você colocar o dedinho lá, fazer o cadastramento, para que nas próximas eleições você vai precisar colocar a sua digital para votar. Se não colocar, não vai votar. Confira. A Justiça Eleitoral de Marília já começou o cadastramento biométrico dos eleitores do município. Quem mora em Ocauçu, Oriente e Veracruz é obrigado a fazer o alistamento até o dia 27 de março de 2018.
O primeiro passo do eleitor é fazer o agendamento no site do TRE São Paulo. Depois disso, basta comparecer ao cartório no dia e horário marcado com os documentos exigidos. O RG, o CPF e o comprovante de endereço. Para meninos de 18 anos que vão fazer o primeiro título, também é preciso da reservista. Aproximadamente 17 mil eleitores de Ocauçu, Oriente e Veracruz devem fazer o cadastramento no cartório da zona eleitoral de número 180. O procedimento da coleta é rápido e simples. Primeiro a gente põe as informações, depois escolhe a assinatura digital, depois a biometria e por fim a foto. Tudo é feito em cerca de 10 minutos. O eleitor que não realizar o alistamento obrigatório até o prazo vai ter o título cancelado. Quem tiver o título cancelado não consegue votar nem ser votado e também acontece da Receita fazer o batimento com o CPF, muitas vezes tem o CPF cancelado, suspenso por conta disso. A assistente judiciária ressalta que o eleitor que vota em Marília ainda não é obrigado a fazer o alistamento, mas já pode procurar o cartório e realizar o procedimento. A cidade possui cerca de 169 mil eleitores. A nova tecnologia que deve ser usada nas próximas eleições é para evitar fraudes na hora da votação. Olha, ajuda bastante para ter um cadastro único e também por conta das fraudes nas eleições, que vai diminuir bastante com a biometria. E aí, inclusive, é importante que todos participem e estejam atentos aqui, inclusive, a essa programação. Lembrando que nas próximas eleições de 2018 será necessário a biometria cadastrada. Procure o cartório eleitoral, que aqui na cidade de Marília fica na Avenida Brasil, cruzamento com a Paraná, próximo à agência dos Correios e do Terminal Urbano. Vamos falar aqui de um evento importante que aconteceu em Marília. O presidente do SESCOM, Mário Shimomoto, realizou palestra e debate aqui na cidade. Em destaque, a reforma aqui, inclusive, da Previdência e a reforma tributária, na verdade. Né? A reforma da Previdência gerou um protesto hoje que eu vou falar já. Mas antes vamos falar da reforma tributária, que também é importante. Acompanhe. O presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis no estado de São Paulo, Márcio Massal Shimomoto, esteve em Marília nesta quarta-feira para uma série de eventos. Entre eles, debater e compartilhar experiências sobre temas que impactam os universos contábil e empreendedor. Um dos assuntos debatidos foi a reforma tributária no Brasil. De acordo com Massal, o Brasil tem perdido empresas para o exterior por conta da burocracia no setor. O Brasil deixou de ser competitivo. Num país onde nós temos 2.038 horas ano para cumprir obrigações acessórias. E as obrigações acessórias são aquelas obrigações que você presta para poder recolher o imposto. Ou seja, nem é para poder fazer o imposto, mas é para dar segurança para o fisco dos impostos que são recolhidos. É muita coisa no país. Quando a gente conversa com empresários que vêm de fora querendo investir no país e nós explicamos como é que funciona o regime tributário, muita gente fala assim, mas isso aqui é uma loucura, a gente não tem condições de acompanhar isso. E realmente, você pode ver, hoje existe uma legislação no Estado de São Paulo que obriga você a colocar o valor dos impostos na nota. Se você pegar aquilo, até a legislação fala assim, valor aproximado, porque você não consegue determinar o valor exato. Nós temos substituição tributária, PIS, COFINS, ICMS, IPI, contribuição social, imposto de renda da pessoa jurídica. Temos tantos impostos nesse país e é tão complicada a apuração disso que é impossível você poder entender. Isso faz com que o empreendedor estrangeiro procure países até como o Paraguai mesmo. Eu tive notícias que a Estrela está indo para o Paraguai porque lá é um único imposto e você abre empresa em 24 horas. Então, né, reforma tributária importante aqui no Brasil, a gente vê muitos impostos, né? Você sai para fora do Brasil, você consegue comprar coisas com um preço diferentíssimo. Por quê? Porque aqui tem muito imposto. Você compra um computador, por exemplo, 3 vezes o valor do que você compraria em outros países, né? Por exemplo, Estados Unidos, Japão. Produtos de marca aqui, inclusive, por exemplo, paga tênis, imposto, roupa, é impressionante para quem viaja para o exterior. E daí o que isso acaba causando para o emprego das pessoas? Falar, mas o que o Brasil tem a ver com isso? Porque a partir do momento que você tem uma carga tributária muito alta, perde competitividade, vem um produto chinês que é baratinho, e aí complica, né? Toma conta do mercado, né? É verdade. Só para falar dos protestos também, Lapiru, também a gente vai trazer uma reportagem completa para mostrar como foram as manifestações. Teve início nessa tarde, por volta das 16 horas ali na ilha central da Rua 9 de Julho, e depois às 17h30 esse pessoal se deslocou até a frente do Paço Municipal, que é um protesto que inclusive está acontecendo no país todo. Hoje, por exemplo, São Paulo parou desse protesto que é contra a reforma tributária, e outro tema que está em pauta também é a anistia
com relação a crimes de caixa 2 político que o Congresso está batendo. É tudo isso que o país está vendo, toda essa situação. Teve o Fora Temer também, né? Agora tudo, junta toda, faz um balaio de gato e o pessoal vai para a rua se manifestando porque a coisa não está certa. E aí aguarda-se esse debate dessa reforma para ver o que vai dar certinho. Amanhã a gente vai trazer todas as informações. Até falam que os protestos contra o Temer é diferente dos protestos contra a Dilma, que aconteciam aos domingos, né, quando a população estava, digamos assim, em dia de folga. O protesto contra o Temer é todo quarta-feira às 3 da tarde. Então, relembrando os protestos que aconteciam aqui, inclusive, em 2013, quando a gente teve o início das ondas de protesto. Né? O país precisa de estabilidade, a cidade precisa de estabilidade, o país, a nação, o Estado. Eu sei que os problemas lá são grandes e se refletem aqui, mas que aqui tem muita gente que, ao invés de apaziguar, atacar fogo na conversa, isso tem. Falando em fogo na conversa, antes de eu chamar a próxima matéria, eu queria destacar o seguinte, que recebi várias ligações hoje, né, de pessoas perguntando sobre o projeto A Casa do Pequeno Cidadão aqui em Marília e também para o Telecentro. Tem uma entrevista coletiva marcada para amanhã, né, às 14 horas, na própria Secretaria da Assistência Social, para falar sobre esse tema. Né, que não vai ter o fechamento, não vai ter a finalização, vai ser uma remodelação desse trabalho aqui em Marília e tudo vai ser explicado amanhã nessa entrevista coletiva, onde todos da empresa poderão tirar suas dúvidas e vai poder sanar esse falatório, né, que acabou circulando nos últimos dias também sobre esse tema. É importante destacar isso para você que estava me perguntando, né, conversando comigo. Amanhã a gente vai ter toda a resolução disso e muitas famílias vão ter a resposta sobre essa situação da Casa do Pequeno Cidadão. Agora vamos falar sobre a capinação aqui em Marília, que foi intensificada, a limpeza na cidade também é muito importante. Confira. A pedido do prefeito Daniel Alonso e seguindo o cronograma da Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública, os servidores municipais continuam com as ações de capinação, roçagem e remoção de entulhos em diversos pontos da cidade de Marília. Praças, canteiros, terrenos públicos e escolas solicitadas através da população recebem diariamente os serviços da Secretaria. Daqui a 2 semanas, o mutirão de limpeza realizado pelos servidores municipais contará com os reeducandos, o que intensificará os serviços. A Prefeitura de Marília solicita a colaboração de toda a população para que mantenha os locais limpos e conservados. Outras áreas verdes da cidade receberão as ações, de acordo com o cronograma de serviços a serem realizados pela Secretaria. Tá aí, o trabalho vai continuar sendo realizado e intensificado cada vez mais. A gente sabe, tempo, calor, chuva e sol é um fermento propício ali para o Mato Alto. A cidade está sendo cuidada. Lógico que está passando toda uma reestruturação dos projetos e isso cada vez vai ser mais intensificado para melhorar os problemas. Então, um grande abraço para o Ricardinho. Nosso agradecimento também aqui junto conosco, lá para o Geraldo Mascarim e o doutor Doreto Campanari, que já foi deputado. Estão nos assistindo lá. Obrigado pela audiência. Inclusive, estão nos convidando para tomar um cafezinho lá. Vamos com toda a honra aí. Um abraço para vocês. Obrigado pela participação aqui no nosso Marília Agora. Vamos falar a respeito agora também sobre a visita de deputados. A cidade tem cada vez mais recebido o fluxo de autoridades, já que aqui, inclusive, as poucas autoridades sobraram. O deputado estadual mesmo está indo embora tudo aqui da cidade de Marília. O deputado estadual não faz nada, num pronunciamento na Assembleia Legislativa. Ele não fala, ele gosta de falar na rádio dele lá, mas não ajuda em nada a cidade. Enquanto isso, tem outros que querem vir e ajudar bastante. Vamos falar de 2 deputados que estiveram nesse fim de semana, foram recepcionados pelo chefe do Executivo e que têm a garantia de trazer importantes investimentos aqui para a cidade. Veja. Estivemos aqui em Marília, conversando com o prefeito, até porque nós estamos visitando a região e a gente tem compromisso aí com vários políticos aqui da região, né? E a gente gosta muito da região e estamos visitando os municípios, né? E o prefeito está começando uma gestão com vontade de melhorar a cidade, de trabalhar, desenvolver um grande projeto e a gente fica feliz em poder colaborar. A minha esposa, a deputada Rita Passos, já encaminhou recursos aqui anteriormente para o hospital e a gente veio ver a obra que foi feita com o recurso dela, fiscalizando e vendo se o dinheiro está bem colocado, bem destinado e está.
e a gente está fazendo essa visita. E para nós é uma satisfação muito grande estar nesse município bonito, com gente boa, e vamos continuar esse relacionamento para que a gente possa avançar e desenvolver a região. O prefeito precisa de apoio de todos os lados, né? Independente de partido político, independente de qualquer coisa, a gente pode colaborar, né? Então nós nos pusemos à disposição dele para que a gente eventualmente possa colaborar de todas as formas, né? A gente tem meios de colaborar através de Brasília, e foi muito boa a nossa reunião e essa primeira conversa com o prefeito. É um prazer estar aqui numa cidade tão bonita, uma cidade grande, né? Nós sabemos que tem problemas também, mas também é uma cidade atrativa. Marília é uma cidade querida, que faz parte de uma região que nós temos trabalho. Ontem nós estivemos em Garça, estivemos em Agudos, em Ixaporã. Hoje estamos aqui, estamos passando aqui para visitar o hospital, a Santa Casa, também o Hospital Espírita, que já mandei recurso para cá, para a reforma de uma cozinha. E é uma cidade que hoje nós estamos passando aqui, e o nosso querido amigo Ademar, de Álvaro de Carvalho, ele falou: quero que você conheça o prefeito, né? Então hoje nós estamos conhecendo, vejo que ele está bem entusiasmado para poder ajudar a cidade, isso é muito bom. A gente sabe que todas as cidades têm problemas, ainda mais com uma situação delicada que o Brasil está passando agora, precisa de recursos e ajuda, né? E eu fico contente de saber que aqui a cidade de Marília tem 2 centros de dias do idoso, né? E o Centro de Dia do Idoso eu que criei no Estado, quando fui secretária de Estado. Aliás, esse projeto vem lá de Itu, quando era presidente do Fundo Social. Nós fizemos um projeto piloto, né? Um projeto assim que eu que montei, e deu certo. Então, quando eu fui secretária de Estado, nós implantamos no Estado, e eu fico muito feliz de que Marília tenha esse espaço para acolher os idosos semi-dependentes. Então, estou muito feliz de estar aqui, né? Principalmente porque abraçou esse projeto tão importante do idoso. E conte comigo, estou aqui à disposição. Nós sabemos das dificuldades que tem a cidade, especialmente na área da saúde. Eu quero deixar aqui meu abraço ao prefeito que eu conheci agora, o Daniel, e a todos vocês, um grande abraço. Vamos juntos, vamos trabalhar pela cidade, vamos avançar. As dificuldades são grandes, mas se a gente unir forças, a gente... Tá, então, toda ajuda é válida. Vou trazer informações agora sobre a cultura, né? No próximo sábado, na Praça São Bento, acontece o evento Encena Brasil. Confira a informação. Trata-se do evento Encena Brasil, um dos maiores projetos de artes visuais do Brasil. Acontece no dia 18 e 19, ou seja, no próximo sábado e domingo, 18 e 19 de março, na Praça São Bento, das 16 às 21 horas. A programação é totalmente gratuita, será montado um teatro de containers, com tenda, com cadeira, para pelo menos 400 pessoas em praça pública, e terá uma programação de grande qualidade, como eu já falei, no sábado e no domingo. No sábado nós teremos às 16 horas um grupo de contação de história, a mala estampada, teremos atividades recreativas e gibiteca, oficina de fantoches de luvas. Às 17 horas teremos um espetáculo infantil, Faz de Conta que Tem História. Às 19 horas uma sessão de cinema, o Cine Curta Brasil, e às 20 horas um espetáculo de circo, versão brasileira, chamou o espetáculo. No segundo dia, então, no dia 19, no domingo, iniciaremos os trabalhos às 16 horas com um teatro de mamulengos e ventrílocos chamado Furdunço no Casamento de Marieta. Temos também atividades recreativas e gibiteca, oficina de cantos e encantos. Às 17 horas um outro espetáculo infantil, que é o Reino Bruxólico da Bruxa Serafina Chinfrim, e teremos às 19 horas um convidado local, artistas da cidade de Marília, de grupos de teatro da cidade de Marília, e às 20 horas, então, encerrando, teremos um teatro esse para adultos chamado A Vila dos Absurdos. Então, uma programação de muita qualidade, grupos renomados no cenário nacional que estarão se apresentando aqui nesse final de semana, dia 18 e 19 de março, gratuitamente para a população de Marília, na Praça São Bento. E agora sim, inclusive uma cultura bastante atuante aqui. Parabéns, André Gomes. Vamos estar lá para prestigiar, inclusive, o espetáculo. Vamos falar de previsão do tempo, inclusive uma frente fria chega aqui no estado de São Paulo. O tempo vai começar a mudar e principalmente no fim de semana, sexta e sábado, a chuva vem com tudo. As informações do Instituto Clima Tempo.
Nesta quinta-feira, o ar seco se expande na região sudeste e cobre todas as áreas claras do mapa. Então não há expectativa de chuva, inclusive nas capitais São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Na região da Serra da Mantiqueira, até podem ocorrer algumas pancadas isoladas de chuva, mas só são esperados temporais nas áreas de divisa de São Paulo com o Paraná. A umidade vinda do mar se espalha um pouco pelo Espírito Santo, porém são esperadas apenas chuvas passageiras. Em geral, a temperatura fica mais elevada na região em relação aos últimos dias. A mínima prevista para São Paulo é de 18 graus e 20 graus em Belo Horizonte. A máxima prevista para Vitória é de 33 graus e no Rio de Janeiro a temperatura pode chegar aos 36 graus. Amanhã ainda tranquilo o tempo, mas como a gente acabou dizendo aí, vai vir chuva. Sexta a gente vai ter já uma chuva e sábado aí vai cair muita água na cidade, segundo a previsão. 15 milímetros. Por isso, inclusive, esse aquecimento. Tá certo ou tá errado? Fala aí, nosso Maju. 15 milímetros para sábado, amanhã tem 10 milímetros de possibilidade. Vem chuva assim, final de semana chuvoso aqui até domingo. Segunda-feira parece que o tempo abre. Tá certo, então. Obrigado por sua companhia. Nós estamos sinalizando o nosso Mania agora. Você pode acompanhar a versão virtual através do Facebook e também, deixa eu falar um endereço que dificilmente eu falo, mas o pessoal pode inclusive assinar lá. É o YouTube. Nós temos um canal com o programa na íntegra. Do jeitinho que você vê aqui apresentado na TV, todos os dias a gente está com quase 300 assinantes lá e mais de 10 mil curtidas no Facebook. Obrigado para você que nos prestigia e lembrando que amanhã a gente está de volta. Amanhã mais informações aqui do nosso Marília Agora para você. Às 19 horas, sempre na sua tela. Obrigado pela companhia, um abraço a todos. Boa noite. E amanhã. Tchau, tchau.